Boa noite a todos. Sejamos todos nós, mais uma vez, muito bem recebidos pelos irmãos espirituais que aqui se fazem presentes. E em nome de Jesus, aqui estamos reunidos para mais um dia de aprendizado, para mais um dia de entendimento da sua doutrina santa. Meus irmãos, eu venho anunciando nas minhas últimas exposições que eu tomei por liberdade, diante do meu Evangelho no Lar, aos domingos, sortear a lição, e a lição que cai é a lição que eu vou trazer aqui para vocês. Lógico que pedindo para a espiritualidade que possamos receber a mensagem que vai agradar e vai vir de encontro a todos. Se vai agradar, eu não sei, mas que ela vem de encontro às nossas necessidades, com certeza virão. E é nesse sentido que eu estou optando em abrir aleatoriamente o Evangelho e, na sequência, como um estudo acrescentando muito sobre o tema, sempre abro também aleatoriamente uma lição do livro Pão Nosso, que é da coleção Fonte Viva. E aí, na última oportunidade, veio a lição e criei o tema, e eu sempre escolho uma prece desse livreto, que é muito bom. Tem preces convidativas, você se sente entrando em contato com a espiritualidade, pedindo ajuda aos nossos irmãos. Inclusive, nós temos disponíveis para aqueles que quiserem adquiri-lo, está lá a preço de custo, inclusive. E é sempre bom a gente ter e assumir a responsabilidade das palavras que o irmão José, através de Carlos Bacelli, nos sugere, e a gente vai cada vez mais se fortalecendo para melhor poder exercitar as mudanças que estamos sendo convidados. Só que quando eu li a prece que eu acabei escolhendo, me veio uma intuição, que eu fizesse o Evangelho de trás para frente, que eu fizesse a exposição de trás para frente. Ou seja, vamos começar pela prece e vamos terminar no tema, tá certo? Então, é um desafio, mas eu adoro desafios e vamos ver como vai ficar. E vamos começar pela prece. A prece escolhida tem como título Por Renúncia. Sabemos que a prece, ela tem que ser sentida, ela tem que sair do nosso âmago, do nosso coração, para que ela tenha realmente a condição de mostrarmos para a espiritualidade que esse nosso desejo, ele é ardente, é um desejo sincero. Então, todas as preces, quando nós fazemos, mesmo as decoradas que nós aprendemos através dos tempos, elas têm que ter um sentimento, senão não vai ter valia. Chico Xavier nos dizia, que quando uma prece não é declamada com sentimentos, ela não alcança nem o céu da boca, quiçá as alturas. E a gente vai aprendendo isso com o tempo, e nós vamos nos concentrando cada vez mais dentro da importância de você realmente, através da prece, buscar satisfazer os seus desejos com as suas mudanças, para que possamos ser auxiliados pela espiritualidade amiga, por Jesus, por Deus, a quem vamos endereçá-la. E a prece, a gente aprende com a doutrina espírita que ela tem 3 etapas. A primeira dela é louvar, a segunda, pedir, e a terceira, agradecer. Então, nós vamos estudar essa lição, essa prece, por renúncia, e vamos nos encontrar como se fosse um pedido nosso, já que essa é a nossa proposta. E me veio essa intuição porque ela me tocou tanto que se eu aditasse,
se eu reciclasse no final da minha exposição, muitos já não estariam atentando a todos os dizeres que aqui constam. Então, por isso que eu estou optando em fazer de trás para frente. Tá certo? E ela começa assim: louvar, auxilia-nos, Senhor. Então já tem um endereço, essa prece está sendo endereçada ao Mestre Jesus. E nós estamos pedindo ajuda a Jesus nesse momento. E esse pequeno parágrafo ele começa assim: auxilia-nos, Senhor, a renunciar o homem velho que ainda somos. Nós estamos pedindo ajuda porque nós estamos querendo mudar. Somos um homem, um espírito ainda imortal, mas cheio de defeitos, cheio de vícios, e precisamos nos adequar a uma realidade. E é esse o apelo que nós estamos fazendo a Jesus nesse momento, para que Ele nos auxilie, para que mudemos esse homem velho e nos transformemos num homem novo. Aí a gente vai buscar nas parábolas de Jesus. Tem a parábola que nos diz: vinho novo, odre novo, tecido novo, remendo com tecido novo. Então, o entendimento dessa parábola é no sentido de que, se nós colocarmos um vinho novo num odre, o odre seria um reservatório que era feito de couro de animal, e quando ele secava, ele não conseguia dilatar mais. E se nós colocarmos vinho novo num odre velho, ele iria explodir, vai arrebentar. Da mesma forma, se nós fizermos um remendo com tecido velho num tecido novo, ou seja, emendar duas partes, né? Não precisa ser um remendo. Mas o que vai acontecer quando você lavar, o tecido novo ele vai encolher, e o tecido velho, que já estava no seu limite, ele vai esgarçar com o movimento do tecido novo. Entenderam? Então, por isso que Jesus nos sugere para que nós coloquemos vinho novo num odre novo. A doutrina de Jesus, o Espiritismo, é a grande novidade para todos nós. Então, o convite é que nós coloquemos essa verdade com a mente limpa. Nós temos que nos desvencilharmos de tudo aquilo que nós já aprendemos no sentido de religião, para termos assim uma liberdade maior de discernimento. E aí nós vamos encontrar o sentido da fé raciocinada que a doutrina espírita nos oferece. Se nós não fizermos assim, nós estaremos entrando em choque com o que nós aprendemos até então. Se foi certo ou se é errado, não vamos entrar no mérito, mas a verdade que Jesus está querendo nos mostrar, ela vai ter que criar um conflito interior e nós poderemos aceitá-la ou não. Então é nesse sentido que Jesus nos recomenda que tenhamos sim essa possibilidade de recebermos a boa nova com a mente limpa, ou seja, nos libertarmos de tudo que aprendemos então no sentido religioso. Aí nós vamos discernir, tirar conclusões e verificarmos se vale a pena ou não ficarmos misturando as estações. Tá certo? Isso se traduz também através do Velho Testamento, que era uma interpretação, agora nós estamos tendo outra, e vai por aí afora. Aquilo que aprendemos no catolicismo, em outras religiões também. Enfim, o convite é esse, que nós possamos refletir com essa nova proposta. Aí ele nos pede a esquecermos a nós e aos nossos caprichos, a fim de que possamos atender-te à vontade augusta e soberana. Então, quando nós estamos lendo isso, nós estamos criando um pacto. É isso que eu quero fazer. Se é uma oração e eu estou lendo, eu estou me colocando no lugar aqui. Então, a esquecermos a nós mesmos
e aos nossos caprichos, a fim de que possamos atender-te à vontade augusta e soberana. Isso vem de encontro com aquilo que eu acabei de explicar. Se nós não nos libertarmos do que nós temos e que não está nos trazendo felicidade, a gente vai entrar em contenda interior. Um outro detalhe. Todos nós que estamos aqui reencarnados no planeta Terra, temos os nossos problemas. E todos nós buscamos a felicidade. Mas é uma felicidade que a gente não consegue, às vezes, passar dias, horas, meses, um ano, de repente a gente se torna infeliz. E aí nós vamos aprender com a doutrina espírita que essa nossa felicidade, ela é relativa, porque a felicidade futura que nos aguarda. Então, dentro desse contexto, para que nós possamos realmente alcançarmos essa felicidade que todos nós almejamos, nós temos que vivenciar essa doutrina do Cristo, mesmo sendo essa felicidade relativa aqui no nosso planeta. Por quê? Porque nós vamos compreender todos os nossos problemas. Nós vamos aceitar de bom grado, porque tudo faz parte de um pacto firmado no nosso processo reencarnatório. Nós firmamos um contrato com a espiritualidade e aceitamos todas as dificuldades que nos surgem à porta. Então, sem contar aquelas que nós vamos criando diante a caminhada. Então, tudo tem sentido. Ninguém está sendo injustiçado. Que seja uma enfermidade, perdemos nosso emprego, e a família como vai ficar? Um sentimento que não bate com aquilo que nós almejávamos do outro, do nosso cônjuge, de um filho, a perda de um ente querido. De repente a gente fica sem chão e se torna infeliz, porque não compreendemos tudo isso. Quando nós estamos conhecendo a verdade, tudo vai fazer sentido. Não teremos mais como questionar. Nós temos que passar pela dor, só que o sofrimento é uma opção. A dor, com a compreensão, não vamos sofrer. Vamos entender e até mesmo agradecer, porque nós sabemos que aquilo é o necessário dentro de uma justiça divina para o nosso burilamento. E quando bate uma dor, o que a gente fala? O que eu fiz para merecer? Que bom que a gente não sabe. Que se nós soubéssemos, ficaríamos de cabelo em pé. Perderíamos até o sentido da vida aqui. Então, nós temos que realmente nos humildarmos e buscarmos em Jesus essa vontade augusta e soberana. Nós temos que ceder. Esse é o meu objetivo, esse é o meu compromisso. Tudo isso para que eu possa ser feliz. E ele continua, a não temermos o sacrifício pessoal, que nos propiciará verdadeira felicidade. Sem esse sacrifício, nós não vamos conseguir obter êxito. Que sacrifício é esse? De estudarmos a verdade, de buscarmos a verdade, os ensinamentos de Jesus, o jugo de Jesus, que é leve, que é suave. Então, aí a gente já vai entrar numa outra parábola, que Jesus nos diz assim, vinde a mim vós que sofreis. Olha o convite. Jesus falando, vinde a mim. O que é vir a Jesus? É buscar os seus ensinamentos. Dentro da moral cristã, nós vamos superar todos os obstáculos. Todos. Não vamos deixar dúvida em nenhum. Vamos ser felizes. De uma forma relativa, mas seremos. Porque nós vamos estar enxergando no amanhã, com esse meu estar hoje, um futuro muito melhor e muito mais feliz.
Por isso que nós temos que pagar esse preço. Para que a gente alcance esse sacrifício pessoal, nós vamos ter que realmente nos decidirmos o que eu quero. Eu quero levar mais ou menos, não tão fiel a Jesus, não vai dar certo. Porque sabe o que vai acontecer? Nós iremos abandonar. Então, a decisão que todos nós temos que escolher em sermos cristãos verdadeiros é uma opção irreversível. Eu falo irreversível por quê? Porque quando você percebe que esse é sim o caminho que Jesus nos preparou, e a gente vai estar cada vez mais feliz trilhando por esse caminho, a gente não vai querer desertar. Mas nós corremos o risco de, no comecinho da caminhada, a sementinha que cai à beira do caminho, entre o espinheiro, né, que entre as pedras, essas correm perigo. Ou seja, qualquer situação adversa à minha busca, não quero mais brincar de espiritismo, não quero mais seguir Jesus. Eu tenho muitos problemas para resolver. A gente vai deixar em segundo plano. E aí é que está o nosso erro. Como que eu vou lá se eu tenho problemas em casa para resolver? A nossa fidelidade a Jesus tem que ser Ele em primeiro lugar. Nós temos que entender isso. Temos que nos preparar para, assim, sermos fiéis a esse compromisso que vamos assumir. Para quê? Para sermos felizes. E ele continua. A deixarmos de lado, agora é um peso, a deixarmos de lado erros e vícios, aos quais nos escravizamos já a contragosto. Aí nós vamos pegar os vícios: álcool, tabagismo, drogadição, jogo, gula, sexo. Se nós não nos libertarmos disso, nós estamos nos comprometendo, porque esse nosso desejo atrai espíritos que têm o mesmo desejo. E somos felizes com tudo isso? Jamais. Basta alguém se situar, que estejamos todos nós ainda presos um ao outro, a gente vai ver, puxa vida, eu quero parar de fumar, mas não consigo. Eu quero parar de beber, mas não consigo. Por que não consegue? Porque nós estamos passando por um processo obsessivo, que seja uma simples obsessão, mas temos do nosso lado espíritos que comungam desse mesmo ideal e eles não nos deixam, porque nós estamos satisfazendo também, quando usamos, o desejo deles. Então, somos felizes assim? Jamais. É fácil se libertar? Não é. Mas como que eu vou conseguir dar essa volta por cima? Com determinação, com coragem, sabe? Ser persistente. É isso que eu quero? Então eu vou conseguir. Por quê? Quando nós paramos de verdade, eles se afastam e os espíritos bons irão se aproximar da gente. Nós nos elevamos espiritualmente. E aí nos aproximamos dos bons espíritos que estão nos chamando a atenção para que a gente pare com aquilo que está infernizando a nossa vida. Faz sentido? Quem cala consente. Que bom. Então, avancemos. A não nos apegarmos ao que sabemos ser transitório, principalmente as sensações de natureza material que sempre nos empolgaram. Ou seja, nós temos que servir a Deus e a Mamon? Temos. Nós dependemos disso. Nós temos, sim, a necessidade de termos uma boa casa, para o conforto do nosso corpo. Temos necessidade de ter nosso carro,
temos necessidade de ter uma família, temos necessidade de ter um bom trabalho, um bom emprego, para nos sustentarmos. E a partir daí, vamos colocar numa balança e traçar um limite do necessário. O que for necessário está ótimo. E assim nós vamos conquistar uma felicidade. Quando a gente passa disso, a gente deixa de prestar uma assistência ao outro lado. Ou seja, assim como o nosso corpo necessita de uma casa cheirosinha, uma caminha limpinha, confortável, sabe, tudo aquilo que a gente deseja para o nosso prazer. Nosso espírito também precisa de uma morada perfeita, para ele se sentir responsável pelo compromisso que ele assumiu na espiritualidade. E se pelas nossas paixões inferiores ainda, nós prejudicarmos a nossa morada física, o que vai acontecer? Vamos antecipar a nossa volta para casa. Estaremos desencarnando como suicidas indiretos. Graças ao que? Aos nossos caprichos. Qual o problema de eu beber? Qual o problema de eu fumar? É esse, simplesmente. Aí, nosso perispírito vai estar machucado. Na próxima encarnação, nós já vamos vir com a moléstia à tona. O problema pulmonar, problema respiratório, problema de demência. Tudo por quê? Porque abusamos em algo. Não tem como nós alterarmos a nossa constituição física, porque eu, espírito, necessito me modificar para que o meu corpo encontre uma condição saudável. Olha como é complicada a coisa. Mas, através desse entendimento, nós vamos nos converter. Nós vamos aceitar o desafio, porque não é isso que eu quero para a minha felicidade vindoura. Nós estamos plantando hoje uma felicidade que a gente não tem condição de imaginar. Se aqui por pouco nós nos sentimos felizes, quiçá no amanhã, num mundo regenerado, num mundo feliz. Esse é o nosso objetivo. E que a nossa felicidade possa ser, sim, uma alavanca para o nosso próximo, nela se espelhando, buscar também. Vamos influenciar, vamos levar adiante esse conhecimento que está nos libertando e proporcionar ao outro que ele seja tão feliz como nós estamos sendo. Isso é espiritismo. Mas ele continua: a concedermos a ti espaço cada vez maior em nossas vidas. Quanto mais nós vamos nos dedicando a esse estudo, a esse aprendizado, gostaríamos de participar de um grupo de estudo, partindo do zero, para criarmos uma base sólida sobre a rocha, que nada vai mexer com a gente, nada irá nos desestruturar. E aí a gente tem que pagar um preço, conceder um espaço cada vez maior nas nossas vidas. Vamos ter, sim, que nos matricularmos num curso que pode ser presencial às terças-feiras ou que pode ser online às quartas-feiras à noite. Opção não falta. Não posso vir presencial porque é de tarde, mas pode ficar à noite, tem que dar um jeitinho. Nós temos que conceder esse espaço cada vez maior. Senão nós não vamos sair do lugar. Nós não podemos dar as preferências simplesmente para aquilo que é material e esquecermos o lado espiritual. Um depende do outro. Só que o lado material, quando nós encontramos a razão do lado espiritual, cada vez o lado espiritual ele vai assumindo uma parcela maior dessa nossa caminhada. Cada vez ele passa a ser mais interessante. Isso é fato. Pode perguntar para qualquer aluno dos nossos cursos, qualquer trabalhador da nossa casa, porque começou assim, vindo, assistindo uma palestra, se interessou, começou a estudar, gostou da brincadeira, trabalha. E é assim que vai acontecer com cada um de nós, não somos diferentes de ninguém. Aconteceu comigo, vai acontecer assim com vocês também. Por quê? Porque aqui está a felicidade que a gente tanto almeja aqui na Terra. E para finalizar,
vem a rogativa, né? Aquele momento sublime da prece. Auxilia-nos a vencer as tendências infelizes que nos fazem sofrer. Somos espíritos que estamos em sucessivas reencarnações sendo reprovados nos mesmos itens, por incrível que pareça, porque são tendências do ontem, que estão gravadas no nosso subconsciente. E a gente vem com nesse mundo de provas e expiações, na hora que chegamos na prova, nos deparamos com aquela bebidinha, me lembro disso aqui é bom demais, e vai lá e enfia o pé na jaca. Reprovou. Não é para isso que ele veio para vencer o desafio. Então, se nós já estamos em provas ou expiação é algo um pouquinho mais triste, porque são condições duras de vivenciarmos algo terrível pelo desmando do ontem. E a prova que nós estamos falhando no hoje será na próxima expiação. Simples assim. Justiça divina. Nós temos que conquistar méritos perante a espiritualidade, perante o Pai, perante Jesus, para merecermos condições mais favoráveis. E ele encerra nos dizendo: liberta-nos, Senhor, do que não mais queremos ser. Se esse for o nosso verdadeiro desejo, poderemos alcançar sim. Porque quando nós assumimos uma responsabilidade, quando nós buscamos aprender e apreender, nós vamos passar a ter um saber. E vivenciando esse saber, nós vamos passar a conquistar a sabedoria. Nossa sabedoria estará em colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Seremos os chamados sábios. Pessoa sábia, ela aprendeu e está colocando em prática. Essa é a prece que eu tinha escolhido. Agora vamos para as lições, rapidinho. Porque as lições vai ser uma lição de casa. Quando abri o Evangelho, caiu o capítulo 5, item 20. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E o item 20, a felicidade não é deste mundo. E não é mesmo, porque aqui é um mundo de provas e expiações. Mas a felicidade relativa nós vamos conquistar se estivermos superando a expiação que todos nós estamos sujeitos ou não decaindo nas provas. Seremos felizes. E o suporte quem nos dará? A doutrina espírita. Em outras épocas, sem essas instruções, seríamos presas fáceis, assim como fomos até então. Hoje, com esse esclarecimento, nós não podemos ser mais reprovados. É uma opção. E nós sabemos que estamos num mundo, com um pé no mundo de regeneração. Ou seja, aquele espírito que se regenerou vai poder herdar a terra regenerada. E aqueles que não se regeneraram, simplesmente vão, com todo o seu potencial, com todo o seu conhecimento, mas para um mundo inferior à terra, compatível com as suas faltas. Vale a pena correr o risco? Vamos pensar. Será que nós não estamos no momento decisivo de nos decidirmos? Aí, eu abro, depois vocês vão estudar em casa, tá? Capítulo 5, item 20. A felicidade não é deste mundo. Aí vocês vão ler com calma e vão tirar suas conclusões. Aí eu peguei, minha testemunha é a esposa que não me deixa mentir, a lição 130, que abrimos aqui aleatoriamente, do livro Pão Nosso. O título da lição: Onde estão? Essa é a chamada. E essa anotação está em Mateus, capítulo 11, itens de 27 a 30. É aquela passagem maravilhosa, assim como já adiantei, que Jesus nos convida.
Ele fala: vinde a mim que estáis sobrecarregado, triste, desesperado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. A não temermos o sacrifício pessoal que nos dará verdadeira felicidade. E ele conclui que o jugo dele é leve, e o jugo é suave, e o fardo é leve. Ou seja, com essas lições, nós estaremos, sim, tendo toda a base suficiente para superarmos todos os desafios que a vida possa nos oferecer. E esse conhecimento é para toda a nossa eternidade, para o resto da nossa vida. Isso aqui, em todo lugar que nós estivermos, nós vamos ter esse conhecimento. Faz parte do nosso progresso espiritual. Então, meus irmãos, capítulo 130, aqui onde Emmanuel, através da chamada de Jesus, nos dá um banho de lição, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Leiam. Quem não tiver esse livro, todo mundo tem um celular? Google, livro Pão Nosso, lição 130. Vai estar lá. Aí leiam. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo mostrar para vocês. Perfeito? Esse é o desafio. O título da nossa exposição, para encerrarmos: que tal ser feliz? Esse foi o título que eu escolhi para a nossa lição. Desejo a todos vocês uma ótima noite, que possamos, da nossa sala de passes, recebermos tudo aquilo que estamos merecedores e que necessitamos para conquistarmos a nossa harmonia do corpo e da alma. Vamos nos revestir de merecimento com esse desejo ardente de querer ser melhor para o nosso próprio bem. A vida aqui é uma passagem muito rápida e tudo aquilo que possa nos dar prazer, as nossas paixões efêmeras, são ilusórias. Hoje nós entendemos isso. Não vale a pena. Temos que ser diferente da massa. Jesus nos fala: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vinde a mim. Onde estão aqueles que eu estou chamando? Ninguém vem, prefere sofrer. Olha que opção. Então, meus irmãos, hoje a gente pode sim receber da espiritualidade aquele acréscimo que vai nos fortalecer. Basta querermos, para que tenhamos sim as forças necessárias da boa vontade, da determinação, para assumirmos esse compromisso com Jesus. Depende de cada um de nós. Os nossos irmãos estão aqui para isso. Eles torcem, eles vibram para que a gente mude, para que a gente se transforme, para que nos tornemos um homem novo, com essa filosofia nova, que possamos retornar aos nossos lares, a posteriori, felizes e satisfeitos por estarmos aqui no nosso caminho de luz, buscando luz no nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus.